Olá, queridos e amados estudantes. Vamos mais uma vez trabalhar um novo assunto, mas que não deixa de ser continuidade do nosso assunto anterior, que é a expansão portuguesa na África e na Ásia. Queridos, quando se fala dessa expansão portuguesa, a gente tem que começar a entender como era a África antes da chegada dos europeus. Então, eu tinha uma África bem variada, tá? Eu tinha uma África com uma cultura variada, com uma vegetação variada. Então é isso que nós vamos buscar entender a partir de agora, essa situação da África antes dos europeus. Para início de conversa, se diz que a África ela já possuía um rico comércio, um comércio intermediado pelos árabes já islamizados, árabes já convertidos ao Islã. Amados, eu já tinha reinos e impérios antes da chegada dos europeus. Então, eu tinha o reino do Congo, o império de Songhai, tinha o império Mali, e eram centros urbanos e, consequentemente, centros comerciais que já realizavam intenso comércio com os árabes. A partir do século VII, eu tenho um processo de islamização da África, uma dominação do Islã sobre o continente africano e principalmente sobre o norte da África, a chamada África saariana. Então, esse comércio, esse rico comércio que existia, já buscando uma interligação da África com o Oriente, com trocas comerciais. Outro detalhe aí, o que era mais importante nessa comercialização? Então, tinha o comércio do sal. O sal era um produto extremamente valioso. Para vocês terem uma ideia, nesse período, 1 quilo do sal chegou a equivaler a 1 quilo de ouro. Daí vocês tiram a importância do sal. Por quê? Porque era produto raro, era difícil. Eu tinha um comércio do ouro também, tinha um comércio da noz de cola. E o que é essa noz de cola? É um produto derivado, né, uma planta derivada aí da semente do gênero cola, utilizada como estimulante, como efervescente. A noz de cola ela contribuía para inibir, saciar um pouco a sede das caravanas que percorriam toda a região desértica do norte da África. E eu tinha ainda o comércio já de africanos. Então, o processo de escravização africana já existia antes dos europeus, mas a gente depois vai entender qual é a diferença, como é que era esse tipo de comércio, como é que era a escravidão africana antes dos europeus e depois dos europeus. Então já tem um processo de escravização, já buscando interesses econômicos comerciais, a venda de escravos. E como eu disse, estamos falando de uma África extremamente variada, de clima variado, de vegetação variada, né? Eu tenho vegetação tropical, eu tenho região desértica, eu tenho savanas, eu tenho povos culturalmente variados. Para vocês terem uma ideia, eu estou falando de uma civilização que possui mais de 2.000 dialetos diferentes. Então imagine uma África que até hoje possui mais de 2.000 dialetos diferentes. Então estamos falando de povos etnicamente diferentes. Porque às vezes quando a gente fala de África, todo mundo pensa que a África fala de África como se fosse um país. Eu estou falando de um continente variado, de um dos maiores continentes, vale ressaltar. Então, variado em termos de vegetação, variado culturalmente, etnicamente, com dialetos diferentes, com povos que viviam de forma diferente, alguns como caçadores-coletores, outros povos ainda já com grandes centros urbanos e sobrevivendo de intenso comércio. E aí, nós começamos a entender alguns desses povos. A grande maioria deles falava o dialeto de origem iorubá. Esse dialeto iorubá era um dos dialetos mais utilizados dentro do continente africano. É o maior grupo étnico da África subsaariana, envolvendo principalmente as regiões
da Nigéria, de Benin, de Togo, de Serra Leoa. Então, da Nigéria, mais de 20% da população nigeriana é de origem étnica iorubá. E esses povos já tinham uma grande contribuição, que é sobreviver de práticas comerciais. Eu tinha importantes cidades, como é o caso aí de Ifé e a cidade também de Oyo, que eram importantes centros comerciais, todas duas, importantes centros urbanos, e a cidade de Ifé, que também, além de um importante centro urbano, era também um grande centro religioso para os povos de origem iorubá. Eu tenho também outra importante cidade que se tornou uma das maiores cidades-estados da região. Vamos lembrar que cidade-estado, quando a gente fala de cidade-estado, eu estou me referindo ao quê? A cidades que tinham características políticas independentes, a governo próprio. E a cidade de Benin tinha não só o governo próprio, mas ela vai dominar outras importantes cidades-estados e formar, digamos assim, um império dentro do continente africano. Já possuía um intenso comércio agrícola, já praticava também o comércio de artesanato, feito de cobre, de bronze e de ferro. A venda e comercialização do marfim já era muito intenso, o desejo do marfim para a fabricação de joias. Eu tenho uma intensificação do comércio que levou também ao processo de islamização dos povos africanos. Eu tinha antes uma África tradicionalmente ligado às divindades, uma África que era politeísta, que os deuses e as divindades elas tinham um forte vínculo com a natureza, um forte vínculo com a ancestralidade. E na medida em que o comércio se intensificou, não só na África saariana, mas também na África subsaariana, eu tenho uma intensificação do processo de islamização, de expansão do islamismo, de absorção do islamismo pelos povos africanos. E essa absorção, queridos, ela não se deu de forma imposta. Houve uma troca, uma mistura cultural. O próprio Maomé, profeta do Islã, dizia o quê? Que ninguém deveria se converter ao Islã de forma imposta. A conversão ela tem que ser de livre e espontânea vontade. E esse processo de islamização que ocorreu na África foi uma islamização espontânea. Só que nós temos um detalhe, né, diante desse processo de islamização. Qual? Que isso vai gerar um sincretismo religioso. E quando a gente fala desse sincretismo religioso na África, eu tenho a absorção do Islã, certo? Mas essa absorção do Islã, ela vai se dar com a manutenção, com a incorporação de elementos ainda da matriz religiosa africana tradicional. Então, eu tenho o islamismo absorvendo elementos religiosos africanos. Eu tenho outros povos de origens étnicas diferentes, que é também os povos bantus. E quando a gente fala dos bantus, nós estamos falando de um conjunto de povos, né, por afinidade linguística, né, da língua banta. Boa parte desses povos que se dirigiram para cá, para o Brasil, diante do processo de intensificação do tráfico negreiro. Então, os bantus envolviam a região do Congo, e não só a região do Congo, envolvendo também a região da Nigéria, região de Angola, e nessa região do Reino do Congo, abrangendo também Angola, houve o estabelecimento de relações comerciais com os portugueses. Já existia um intenso comércio antes, e posteriormente eu vou ter a intensificação desse comércio com os portugueses, e os portugueses vão conseguir, através da ação dos jesuítas, expandir a fé cristã entre as lideranças do Reino do Congo e também na região da Nigéria, a incorporação do cristianismo.
E dentro desse processo de incorporação do cristianismo, eu tenho relações comerciais com o Reino do Congo, e não se esqueçam que boa parte dos africanos que vão ser comercializados com os portugueses são dessa região do Reino do Congo, envolvendo a região da Nigéria. E nós temos também, amados, na costa oriental não foi muito comum, porque a primeira parte de dominação e colonização se deu na parte ocidental do continente africano. Gradativamente, na medida que os portugueses foram se expandindo, buscando chegar ao Oriente, buscando chegar às Índias, foram estabelecendo feitorias em todo o litoral africano. E o que seriam essas feitorias? Uma espécie de entreposto comercial. Então, na medida em que os portugueses voltavam da África, já encostavam aí na costa oriental africana, já encostavam na costa ocidental também, pegando os produtos de valor para serem comercializados lá na Europa. O interesse comercial se intensificou aqui, o interesse burguês, o interesse capitalista. Então, no caso aí na costa oriental, eu já tinha aí os povos chamados de Swahilis, que formaram um intenso comércio com os povos do Oriente, com persas, com árabes. Não chegaram a formar um império, mas estabeleceram uma economia toda voltada para a exportação. E eu tinha aí, nesse caso, aí, a exportação de gêneros agrícolas, a exportação de ouro, de sal, dentre outros gêneros mais, né? O próprio marfim, as especiarias, né? Os condimentos, temperos, pimenta que vinham lá da África também. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando dos portugueses no continente africano e do processo de dominação portuguesa sobre a África. Um abraço e até a próxima.